Boa noite a todos. É uma honra muito grande estar aqui com vocês e peço perdão se alguma falha for cometida por conta da falta de experiência num trabalho como esse. Então, como havíamos dito na sessão anterior, é importante mencionar que o funcionamento dos chakras e da aura dos seres humanos está associado às questões do dia a dia, da forma como se alimentam, da forma como eles pensam, da forma como eles sentem e agem. Então, isso é muito importante. Uma outra questão energética diz respeito ao que foi escrito em seu livro da vida antes da sua reencarnação. O que foi escrito e o que foi definido no plano reencarnatório desta pessoa. Outra coisa importante é a influência de outros seres humanos no ser humano em questão. Então, a forma pensamento, as ações que outros seres humanos tomam em relação ao ser humano em questão, interfere muito na questão energética de cada um dos seres humanos. Então, eu acho importante nesta sessão falarmos sobre como os seres humanos podem se proteger das formas de pensamento de outras pessoas. É importante mencionar que, historicamente, cada um dos seres humanos tinha fortemente enraizado em seu conhecimento a questão energética e como se proteger. Com o passar do tempo, por influência histórica que não vem ao caso agora, mas que pode ser fruto de outras sessões, os seres humanos foram perdendo a ligação com os seres divinos. Esses seres divinos têm várias denominações aqui na Terra: anjos da guarda, arcanjos, consciência crística, ser crístico eu sou e outras denominações. Mas, na verdade, o conceito é o mesmo. O conceito é esse: seres divinos, ou seja, seres de outras dimensões que conseguem atuar na aura e nos chakras dos seres humanos encarnados. Porém, é muito importante mencionar que isso acontece somente quando os seres humanos demonstram a vontade de serem ajudados. E na atualidade, cada vez menos, os seres humanos querem ser ajudados ou buscam a ajuda dos seres crísticos. Cada vez mais está se perdendo esta crença de que existem seres superiores e que esses seres superiores podem ajudar os seres humanos encarnados. É muito importante que essa crença seja retomada. É uma missão muito difícil. Sabemos que nesse mundo materialista que vivemos hoje, muitas crenças estão se perdendo. Cada vez mais, o mundo acredita no que eles veem. É ver para crer. Mas é sabido, obviamente, que os espíritos de luz, os seres crísticos, podem ajudar e muito os seres humanos. Então, vamos nessa lição tentar esclarecer quais são as formas mais práticas de entrar em contato com esses seres crísticos. A primeira coisa é o que Jesus Cristo quis nos dizer e que nós temos que acreditar: no amor. A palavra-chave é essa: temos que acreditar no amor. Mas o conceito de amor que se tem atualmente é um conceito diferente, é um conceito muito restrito do que representa o amor. O amor é muito mais do que uma atração física entre dois seres humanos. O amor tem uma definição muito mais ampla, muito maior do que só esse sentimento, digamos, relacionado ao relacionamento entre duas pessoas, animais, objetos ou coisas. Amor significa que você está limpo de energias negativas quando se pensa em uma outra pessoa ou coisas. Essa é a questão. É você ter paz de espírito na forma de pensar, de sentir, de falar, de agir. Uma forma amorosa, positiva,
de forma que as energias que são emanadas dessa pessoa sejam energias positivas. Isso é emanar amor. Isso é emanar coisas positivas que trazem benefícios para todos, para as pessoas que emitem essas energias, para as pessoas que recebem essas energias, para a humanidade como um todo e também para o planeta como um todo. Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Emanar amor para as outras pessoas é uma coisa muito positiva, não só para quem emite, como para quem recebe. Eu acho que isso é muito importante que seja revelado à humanidade, porque as pessoas, por mais egoístas que sejam, elas querem se sentir bem e elas não vão se sentir bem emanando energias negativas. As energias, tanto positivas como negativas, são como espelhos, refletem para si próprio. Isso é muito importante mencionar. Da mesma forma que você emite uma energia, você também está apto a receber. Então, se você tem uma aura com energias positivas, você vai receber energias positivas. E esse ciclo só faz bem à própria pessoa. Agora, se você emana energias negativas, recebe também energias negativas. Este ciclo também acontece para o lado negativo. Então, isso era a grande mensagem que Deus, através de Jesus Cristo, quis passar para todos. O amor é muito importante. O amor transforma a vida das pessoas, sempre de forma positiva. Um outro ponto em relação às energias seria a meditação. É importante que frequentemente o ser humano tenha um momento em que ele possa se esvaziar. Usando como metáfora um copo d'água, podemos dizer que se esse copo d'água estiver cheio e eu tentar colocar mais água, o que vai acontecer? Essa água vai transbordar, obviamente. Então, frequentemente, o ser humano tem que tratar de esvaziar o copo para que novas informações, novas energias sejam recebidas por esse ser humano. E a melhor forma é a meditação. Mas o que acontece frequentemente quando uma pessoa vai meditar é que fica: ó Deus Todo-Poderoso, por favor, me ajude, etc. e tal. Ele não aquieta a mente, não consegue ficar no silêncio. Pensamentos, esses dizeres, essas declarações todas fazem com que o copo não seja esvaziado. O copo fica cheio de petições, pensamentos, entende? É necessário que nas meditações a mente seja esvaziada. Isso quer dizer, não pense em nada, não peça, não declare nada, simplesmente silencia a mente para que as energias dos seres de luz possam ser recebidas, para que através das intuições suas soluções sejam respondidas. Como podemos responder se vocês ficam falando: ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus, eu peço isso, eu peço aquilo? Não, tem que silenciar a mente. Nós já sabemos quais são as questões que vocês têm. Silenciem a mente e ouçam o que temos a dizer. Então, eu comparo muito, por exemplo, com dois seres humanos que estão conversando, onde uma pessoa pede ajuda à outra. Olha, será que você poderia me ajudar a resolver esse problema? Só que ao invés de ouvir a resposta do seu interlocutor, ela começa a falar. E acaba que a outra pessoa não consegue falar o que ela tem a dizer. Então, é mais ou menos essa a explicação. A meditação tem que ser feita de forma a acalmar, a silenciar a mente. Silencie a mente e deixe que os espíritos de luz
atendam aos seus desejos, aos seus problemas. Entendeu? Essa é a questão. Um terceiro ponto em relação às energias são, obviamente, os hábitos das pessoas. Isso é muito importante. É inquestionável que algumas coisas do mundo material que foram inventadas pelo ser humano são extremamente prejudiciais à saúde. Coisas como drogas, e aí eu incluo todos os tipos de droga, medicamentos, álcool, cigarro, as drogas ilícitas, os alimentos industrializados, alimentos com muita gordura, alimentos com muito açúcar e alimentos com muito carboidrato. Enfim, os seres humanos, a humanidade, sabe o que é bom e o que é ruim. Eles sabem o que podem comer e que faz bem para a saúde e o que faz mal à saúde. Isso são coisas óbvias. É óbvio que o cigarro faz mal para a saúde. É óbvio que o álcool faz mal para a saúde. É óbvio que a maconha, a cocaína, o crack e todas essas drogas sintéticas ou não fazem mal à saúde. É uma coisa óbvia isso. E o ser humano que está disposto a evoluir espiritualmente tem que estar isento dessas coisas, tem que estar longe dessas coisas. Então, além dessas questões de hábitos de consumo, digamos assim, também temos as questões de hábitos de ações. Também é óbvio que algumas coisas, como o sexo praticado de forma indevida, leviana, suja, não fazem bem para o ser humano como um ser energético. A troca de fluidos durante o sexo, não só o ato sexual como um todo, mas também essas ações de relacionamentos indevidos, elas são totalmente prejudiciais para a energia do ser humano. Essas questões são óbvias para nós seres de luz, mas os seres humanos acham que está tudo bem e não têm noção de como esses atos vão impactar na vida deles. Só depois da morte vão saber a extensão do estrago que causaram. O ser humano não consegue enxergar isso. Se ele soubesse o quão prejudicial é um relacionamento extraconjugal, o quanto isso é ruim, não só para ele, como para o companheiro ou companheira e para todas as pessoas envolvidas direta ou indiretamente, como família, parentes, amigos, etc. Não só para essa vida, como para próximas vidas também. Ele carrega o karma para outras vidas. É uma coisa horrível quando visto pelo plano espiritual. Então, claro que essas coisas têm que ser evitadas. Também é claro que essas coisas trazem consequências na energia do ser humano. Então, andar na retidão é muito importante para as questões energéticas. Uma coisa que a humanidade foi perdendo com o tempo é o objetivo. Uma coisa tão óbvia, o objetivo por que estamos aqui, o objetivo no qual nascemos, morremos e reencarnamos novamente. Temos que recuperar esta consciência. Tem que ficar muito claro para o ser humano que o objetivo é a evolução espiritual. Isso é muito importante. A evolução material é uma consequência. A evolução material é uma coisa secundária na vida do ser humano. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Hoje em dia, as pessoas só estão atrás de ganhos materiais. Querem ter bens, querem poder, querem ser reconhecidos, querem um ego cada vez maior. E isso acaba desvirtuando todo o objetivo principal do ser humano, que é a evolução espiritual. É importante que seja dito que existe uma entrada para a Terra, apenas uma entrada para a Terra, que é o ventre de um outro ser humano,
que é o ventre da mãe. Essa é a única entrada que temos para um ser aqui na Terra. E só temos uma saída aqui na Terra também. A única saída é evoluirmos espiritualmente. Enquanto não evoluirmos espiritualmente, estaremos encarnando, tendo a experiência na Terra e desencarnando. Encarnando, tendo a experiência e desencarnando. É um ciclo que nunca vai se completar se você não tiver atingido a devida evolução espiritual. O objetivo principal da experiência de um ser na Terra é evoluir espiritualmente a cada encarnação. Esse é o principal objetivo. Então, as pessoas têm que ter essa consciência. É para isso que o ser humano nasce e morre aqui na Terra. Isso é muito óbvio, mas essa obviedade cada vez mais está se perdendo. Então, para isso é importante que essas questões energéticas sejam devidamente esclarecidas para a humanidade. Uma vez que o ser humano esteja com um nível energético positivo, um nível energético adequado, as coisas fluem naturalmente. E naturalmente, ele vai receber intuições que vão mantê-lo na retidão para uma evolução espiritual. E aí, cabe ao ser humano, com o seu livre-arbítrio, procurar as melhores formas de evolução. Então, é muito importante dizer, mencionando as palavras de Jesus Cristo, que o ser humano foi criado à imagem e semelhança do nosso Pai Celestial. Mas isso não quer dizer que nosso Pai Celestial tem cabelos, um nariz, 2 braços. Não, nada disso. Isso quer dizer que somos feitos da mesma matéria. Isso é importante mencionar. Somos feitos da mesma energia do Pai Celestial. Claro que em menores quantidades energéticas. Claro que o Pai Celestial tem uma energia infinitamente grande e nós somos parcelas bem pequenas de sua energia. Mas nós temos essa energia, ou seja, todo ser humano tem todas as condições de evoluir espiritualmente, independente do que foi feito em vidas passadas. A misericórdia de Deus sempre permite que você renasça e tenha uma nova chance de evoluir espiritualmente. Então, essas questões são bastante importantes de serem colocadas. Agora, as atitudes dos seres humanos vão levar a essa evolução ou não. É importante mencionar que por mais que as pessoas tenham energias positivas e que elas tenham a boa vontade de ajudar ao próximo, elas têm que ficar atentas às tentações. Nós vivemos num mundo de tentações. Daí, mais uma citação de Jesus Cristo, onde ele diz: orai e vigiai. E eu digo mais: orai, vigiai e instruí-vos. Ou seja, é importante que a gente ore. Orai seria a gente estar sempre em contato com os seres celestiais, para que eles estejam nos ajudando, nos protegendo, aos seres de boa vontade. Vigiai seria o ser humano ficar sempre atento às tentações. O que acontece muito nas igrejas, e vou ser bem contundente aqui, é que as pessoas começam com um idealismo bonito, uma vontade de ajudar o ser humano, uma vontade de querer transmitir boas coisas para os seres humanos. Mas logo que a coisa vai acontecendo, esse ser humano vai sendo envolvido pelo ego, vai sendo envolvido pelo poder, vai sendo envolvido pela ganância de ter mais poder. E aí esse poder vai desvirtuando tudo. É impressionante. E aí ele entra numa decadência muito grande. Fisicamente não percebe, mas espiritualmente vai se deformando. E onde as energias negativas vão desequilibrando aquele ser humano, o ego vai prevalecendo e a coisa começa a se distorcer. Então, orai e vigiai.
Essa é a mensagem para nossos multiplicadores. Não se deixe levar pela questão do poder. Uma palavra muito importante que nunca podemos esquecer é a humildade. Mantenha-se na humildade. Entenda que o foco tem que ser a evolução espiritual do seu ser. Se você conseguir evoluir espiritualmente, outras pessoas, através da transferência de sua energia, vão também se transformando. Isso é maravilhoso. É muito bom, mas você não pode se descuidar de seu ser, de você, do eu sou, entendeu? O eu sou é muito importante. Se, apesar de você fazer as outras pessoas evoluírem através do seu ensinamento, você começa a se desvirtuar, então você não está evoluindo. A sua evolução começa numa linha crescente e depois, de repente, despenca. E aí você vai adquirindo karmas, vai adquirindo energias negativas que fazem você despencar. E temos muitos exemplos na igreja, na política, nas organizações, muitos exemplos. Então, essa é uma questão muito importante. Bom, senhores, creio que podemos encerrar essa sessão. Muitas informações foram passadas, informações importantes. Eu creio que isso já é o suficiente para uma sessão. Agradeço muito novamente a oportunidade de estar aqui. Agradeço aos seres encarnados que estão aqui ouvindo, que estão dispostos a praticar o que foi dito e disseminar este conhecimento mundo afora. E sem me estender mais, me despeço de vocês. Graças a Deus.